Antes de começar, deixa eu te contar rapidinho o que você vai ver aqui. Um engenheiro respeitado, acostumado a mandar e ser obedecido, decide humilhar um pedreiro simples. Tudo por causa de uma marmita velha, amassada trazida de casa. Mas quando aquela marmita é aberta, algo acontece. Algo que ninguém esperava. O que tem dentro dessa caixa faz o homem mais arrogante daquele canteiro de obras cair de joelhos, chorando diante de todos. E antes de seguir essa história que vai te emocionar profundamente, me conta aqui nos comentários. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Quero saber até onde essa mensagem está chegando. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir aqui não é só uma história, é uma lição de vida. O sol ainda nem tinha subido completamente quando o canteiro de obras já estava cheio de barulho. Máquinas ligadas, marteladas. Vozerio de homens simples começando mais um dia pesado. Entre eles estava seu Joaquim, um pedreiro de quase 60 anos. Rosto marcado pelo tempo, mãos calejadas e uma marmita velha de alumínio pendurada na sacola. Aquela marmita já tinha visto dias melhores, amassada nas laterais com a tampa meio torta, mas ele carregava aquilo como se fosse algo precioso. Do outro lado da obra estava Arthur Meirelles, o engenheiro-chefe. Jovem bem vestido, capacete limpo, botas novas. Nunca tinha levantado um saco de cimento na vida, mas comandava tudo de cima. Arthur gostava de impor respeito, ou melhor, medo. Na hora do almoço, os trabalhadores se sentaram à sombra improvisada. Seu Joaquim abriu a marmita devagar, como sempre fazia, mas antes que pudesse dar a primeira colherada, ouviu uma voz alta. Ei, que porcaria é essa aí? Todos olharam. Arthur vinha caminhando em direção a ele. Isso é comida ou lavagem? Disse rindo. Você vai comer isso aqui no meio da obra? Que vergonha. Alguns riram sem graça. Outros abaixaram a cabeça. Seu Joaquim ficou em silêncio. Gente assim não entende padrão, né? Arthur continuou. Lá essa marmita velha. Parece coisa de mendigo. O pedreiro respirou fundo, tentando manter a dignidade. É só meu almoço, doutor. Disse baixo. Mas Arthur não parou. Abre isso aí, quero ver o que tem dentro. Com as mãos trêmulas, seu Joaquim abriu a marmita. E naquele instante, o riso morreu. O barulho da obra pareceu desaparecer, e o rosto do engenheiro perdeu toda a cor. Arthur deu um passo para trás. Depois outro. E então? Ele caiu de joelhos no chão de terra, com os olhos cheios de lágrimas. O silêncio no canteiro era tão pesado que dava para ouvir o vento passando entre as estruturas de ferro. Arthur continuava ajoelhado no chão. As mãos tremiam. Os olhos não conseguiam se afastar do que estava dentro daquela marmita simples. Seu Joaquim permaneceu em pé, imóvel. Não por orgulho, mas porque aquele momento também o machucava. Dentro da marmita não havia comida comum. Havia um pequeno pote de plástico, cuidadosamente embrulhado em um pano velho. Ao lado, uma colher infantil dessas coloridas, já desgastada pelo tempo. E embaixo, um papel dobrado várias vezes. Arthur reconheceu na mesma hora. A colher. O pano. A letra no papel. O mundo dele desabou ali. Com a voz falhando, Arthur estendeu a mão e pegou o papel. Antes mesmo de abrir, ele já chorava. Eu conheço isso, murmurou. Seu Joaquim respirou fundo. Conhece sim, respondeu baixo. Porque foi você que escreveu. Arthur abriu o papel com cuidado, como se fosse algo sagrado. A letra era infantil, torta, mas legível. Pai, hoje o senhor esqueceu o almoço. Fiz esse para você não passar fome. Eu te amo. As pernas de Arthur perderam a força de vez. Ele caiu sentado no chão, chorando como uma criança. Isso não é possível. Arthur soluçava. Seu Joaquim então falou com a voz carregada de dor e calma ao mesmo tempo. Era do meu filho. Todos prenderam a respiração. Ele trabalhava aqui nessa obra, muitos anos atrás. Era ajudante, como eu. Arthur sentiu o coração apertar. Meu filho trazia essa marmita para mim todo dia, mesmo quando não tinha quase nada em casa. O pedreiro fez uma pausa. No dia do acidente, ele me entregou essa marmita.
Disse que eu tinha esquecido o almoço. Arthur começou a lembrar. Um acidente antigo. Um jovem operário. Uma queda. Um processo abafado. A empresa pagou uma indenização. Arthur disse, quase sussurrando. E tudo foi encerrado. Seu Joaquim fechou os olhos. Encerrado para vocês. Para mim foi o fim. Arthur começou a entender. Ele não estava ajoelhado apenas por vergonha. Estava ajoelhado por culpa. Eu era o engenheiro responsável, disse com a voz quebrada. Eu assinei o relatório. Seu Joaquim assentiu lentamente. E mesmo assim, continuou. Eu continuei trabalhando. Porque precisava sobreviver. Arthur levou as mãos ao rosto. E eu te humilhei. Por causa de uma marmita. O pedreiro respondeu firme, mas sem ódio. Você não me humilhou hoje. Você só repetiu o que o mundo sempre fez. Os outros trabalhadores estavam em choque. Alguns limpavam lágrimas escondidas. Outros cerravam os punhos de raiva. Arthur tentou se levantar, mas não conseguiu de primeira. Eu não sabia, repetia. Seu Joaquim então disse algo que ninguém esperava. Mas agora sabe. Essas 3 palavras cortaram mais fundo que qualquer grito. Arthur finalmente conseguiu se levantar. Mas ele já não era o mesmo homem que minutos antes havia zombado da marmita de um pedreiro. Agora cada passo parecia pesado. Cada olhar dos funcionários queimava mais do que qualquer palavra. Ele respirou fundo e encarou seu Joaquim. O nome dele. Qual era o nome do seu filho? Seu Joaquim hesitou por um instante. Miguel. O nome ecoou na mente de Arthur como um trovão. Miguel. O jovem operário do relatório. O acidente que ele assinou rápido demais. O processo que foi encerrado para não atrasar a obra. Arthur fechou os olhos. Tudo estava conectado. Arthur se afastou alguns passos como se precisasse de ar. Flashbacks começaram a surgir. O telefone tocando. O advogado da empresa dizendo: assina logo, isso aqui é padrão. O relatório frio. Sem emoção. Sem nome. Apenas um número. E agora? Aquele número tinha um rosto. Tinha uma marmita. Tinha uma carta. Arthur levou a mão ao peito. Eu podia ter parado aquela obra, disse, quase falando consigo mesmo. Mas escolhi acelerar. Seu Joaquim ouviu tudo em silêncio. Os funcionários começaram a se aproximar aos poucos. Não como ameaça, mas como testemunhas. Um deles, mais jovem, falou. Seu Joaquim nunca falta. Nunca reclama. Nunca pede nada. Outro completou. Ele sempre divide o que tem. Arthur sentiu algo raro. Vergonha verdadeira, não a vergonha de ser visto, mas a vergonha de perceber quem ele havia se tornado. Arthur caminhou até seu Joaquim. Devagar, parou na frente dele. E então, fez algo que chocou a obra inteira. Ele se ajoelhou. De novo. Mas agora, não por culpa apenas. Vamos, seu Joaquim. Eu não posso mudar o passado, mas posso assumir o erro. O pedreiro ficou em silêncio. Arthur continuou. Se o senhor quiser, eu deixo essa obra hoje. Eu assumo publicamente o que aconteceu. Um murmúrio percorreu o canteiro. Era uma decisão grande, perigosa. Rara! Seu Joaquim olhou para o céu por alguns segundos. Depois olhou para a marmita aberta. Meu filho não gostaria disso. Arthur levantou o olhar confuso. Ele sempre dizia que o mundo só muda. O quando alguém aprende. Arthur sentiu o impacto dessas palavras. E hoje, seu Joaquim continuou. Quem aprendeu foi você. O engenheiro começou a chorar em silêncio. Arthur se levantou diferente. Não mais arrogante. Não mais distante. A partir de hoje, disse em voz alta. Essa obra vai mudar. Os trabalhadores se entreolharam. Algo estava prestes a acontecer. Algo grande. O canteiro de obras amanheceu diferente no dia seguinte. Não havia gritos. Não havia pressa exagerada. Não havia aquele clima pesado que sempre rondava o lugar. Arthur chegou cedo, sem paletó, sem sapatos caros, usando botas simples, iguais às dos trabalhadores. Os funcionários estranharam. Nunca tinham visto aquilo. Arthur reuniu todos. Engenheiros, pedreiros, serventes, mestres de obra.
A partir de hoje, disse ele, nenhum trabalhador aqui será tratado como inferior. Silêncio total. Essa obra vai respeitar horários, vai respeitar segurança e vai respeitar pessoas. Ele respirou fundo. Eu falhei. E falhei feio. Alguns desviaram o olhar, outros sentiram um nó na garganta. Arthur tirou uma pasta da mochila. Não era um relatório técnico, não era um contrato. Era um documento novo. O nome de Miguel vai constar oficialmente. Não como número, mas como trabalhador que perdeu a vida. Seu Joaquim, no fundo, sentiu as pernas falharem. Arthur continuou. A família dele terá apoio. E essa obra vai carregar a memória dele. Um trabalhador enxugou o rosto. Outro abaixou a cabeça em respeito. Arthur caminhou até seu Joaquim. O senhor não precisa mais trabalhar aqui se não quiser. Seu Joaquim ergueu os olhos. Eu quero ficar. Orem, mas não por dinheiro. Arthur entendeu. Então fique... Parece como símbolo. O pedreiro respirou fundo. Meu filho acreditava que dignidade não se pede, ou se constrói. Arthur sentiu um aperto no peito. Na hora do almoço, Arthur sentou no chão, ao lado dos trabalhadores. Seu Joaquim abriu outra marmita. Simples, feita em casa. Com carinho. Arthur não riu, não julgou, não comentou. Apenas agradeceu. E comeu. Ali naquele chão empoeirado, Arthur entendeu algo que nenhum diploma ensinou. A autoridade não vem do cargo, vem da humildade. E respeito se conquista no silêncio. Meses se passaram. A obra avançou. Os prédios começaram a subir. O barulho das máquinas voltou a ser rotina. Mas algo nunca mais foi igual. Na entrada do canteiro, uma placa nova foi instalada. Não falava de investidores. Não citava engenheiros famosos. Dizia apenas: esta obra é dedicada à memória de Miguel, trabalhador que nos ensinou o valor da dignidade. Seu Joaquim parou diante da placa todos os dias. Passava a mão devagar pelas letras. Respirava fundo e seguia trabalhando. Não por obrigação, mas por honra. Arthur mudou. Não virou santo. Não virou perfeito, mas virou humano. Ele passou a ouvir mais, falar menos, observar. Às vezes ficava parado olhando os trabalhadores almoçando, e toda vez que via uma marmita sendo aberta, seu coração apertava. Não de culpa, mas de consciência. Certo dia, seu Joaquim levou uma marmita diferente. Não tinha arroz, não tinha feijão. Tinha apenas um bilhete. Arthur abriu com cuidado. Meu filho dizia que o homem vale mais pelo que respeita do que pelo que constrói. Hoje eu posso dizer que ele não morreu em vão. Arthur não conseguiu ler até o fim. Sentou. Chorou. Sem vergonha. Algum tempo depois, Arthur encontrou seu Joaquim fora da obra. Ele estava mais velho, mais cansado, mas em paz. Vou me aposentar, disse o pedreiro. Arthur segurou sua mão. O senhor construiu mais do que prédios. Seu Joaquim sorriu. Ensinei alguém a enxergar. Quantas vezes julgamos alguém pela aparência? Quantas vezes rimos do simples, sem saber o peso que ele carrega? A marmita não era vergonha, era amor embalado. O pedreiro não era pequeno, era gigante em silêncio. E o engenheiro? Só precisou abrir uma caixa para enxergar tudo o que estava cego. Se essa história te fez refletir, talvez não seja por acaso. Talvez hoje seja o dia de você olhar diferente para quem cruza o seu caminho. Talvez seja o dia de tratar melhor quem ninguém vê. E se você acredita que histórias assim precisam continuar sendo contadas, fica aqui com a gente. Porque toda semana tem uma nova história para tocar o coração, para ensinar sem gritar, e para lembrar que humanidade ainda importa. Se inscreve e acompanha o canal. E compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje.